Estamos aí com essa live de tendinite de ombro, essa terceira aula do minicurso Terapeuta da Origem, para que possam pessoas conseguirem entender também por qual motivo pode surgir essa tendinite no ombro dos pacientes e como pode ajudar, né? Como terapeutas, profissionais da área da saúde, pode auxiliar os seus pacientes a ter essa qualidade de vida, melhorarem desses sintomas também. Mas antes de mais nada, né? Como sempre, eu peço para a pessoa que está junto comigo se apresentar, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, qual o seu nome, onde você trabalha, com o que você trabalha ali. Eu sou fisioterapeuta de formação há quase 20 anos já. E atualmente eu trabalho numa prefeitura na Serra Gaúcha. Nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? Então, Veranópolis e Vila Flores é uma cidadinha pequenininha assim, mas falando em Serra Gaúcha, o pessoal localiza. Eu sou fisioterapeuta, então, né? Mas, assim, há 2 anos que eu entrei nessa abordagem da origem emocional, mais ou menos. Foi ali na pandemia, né? Na pandemia, o movimento presencial reduziu bastante, que as pessoas acabaram ficando mais em casa, né? Só realmente saía quem realmente precisava. E surgiu essa possibilidade do online. Eu disse, opa, né? Por que não? E é uma coisa que veio para ficar e cada vez tem um alcance maior. E é a minha maior dedicação até então. Perfeito, perfeito. Agora uma dúvida. O que te fez entrar no curso Origem? Então, além desse... Mas provavelmente você viu outras formações, outros cursos, você olhou outras coisas, e o que fez você pensar, ou se teve algumas dificuldades, assim, não vou, não sei se eu vou acreditar nesse cara aí, esse cara aí parece meio estranho, será que ele está falando a verdade? Teve dúvidas no começo? O curso Origens é a minha segunda formação, tá? Eu te conheci porque a formação anterior participou com você do congresso que você organiza. E aí eu fui assistir essa pessoa e cheguei em você. Mas, assim, a sua didática, né, Ivan? A sua maneira de explicar, a sua forma de falar, os vários exemplos que você dá, isso é o seu maior diferencial. É o prof que pega na mão e vai. Isso, com toda certeza, é o seu maior diferencial. E não larga mais, né? Que bom. Porque agora compartilha e ensina também, né? Isso. Porque depois que a gente usa na prática, é o que eu falei hoje dentro do canal do Telegram, que eu tendo a continuar atendendo, né? Algumas pessoas, tu atende ainda assim? Continua atendendo, por quê? Porque é através do atendimento que se tem conhecimento, que se pode compartilhar conhecimentos. Então, a partir desse momento que a gente atende, a gente vê coisas diferentes, às vezes, do que tem lá no relato de um livro. No livro coloca uma coisa, mas só na prática você vai saber se aquilo faz sentido ou não, ou se tem outras possibilidades com relação àquela alteração. Provavelmente aconteceu isso contigo também na prática, né? É um livrinho de receita, assim, na prática? Cada atendimento é uma surpresa. Porque cada paciente é único, exclusivo, tem a nuance, tem a percepção própria de cada um, né? E isso faz toda a diferença na hora de... Existe uma base, claro, né? Que são as leis biológicas, mas dentro desse contexto, cada pessoa traz a sua interpretação, a sua vivência, e é ali que a gente tem que ter jogo de cintura para conseguir ajudar realmente o paciente. Porque às vezes ele fica pensando, não, mas... Aí tu usa uma palavrinha, tu dá um outro exemplo. Tá, então, assim. Faz sentido. Virou a chave. Sim, assim. Porque, na verdade, é o que a gente tenta fazer dentro do curso, né, Aline? É dar vários exemplos, porque às vezes o paciente com um exemplo não encaixa muito bem, mas com outro exemplo ele encaixa de uma outra forma e melhora aquela informação. E além do que, a gente tem que aprender a ter raciocínio clínico. E aí a gente vai falar no chegar no ombro, né? Porque quando a gente tem o raciocínio clínico, a gente consegue pensar como aquele tecido funciona. E não fica
aquele processo de receita de bolo. Eu tenho que olhar a receita de bolo, tenho que olhar no livro, tenho que olhar na apostila, tenho que olhar nas informações para poder dialogar com o paciente e chegar àquela causa do sintoma dele. Eu consigo raciocinar melhor a partir do momento que eu consigo entender a funcionalidade daquele tecido. Não sei se faz sentido isso para você, porque o ombro é muito claro esse processo, né? Total. E assim, ó, como tu mesmo fala, né? A prática. Cada ombro é um ombro. Uhum. Então, eu já tive vários casos de ombro, nenhum foi igual ao outro. A base, ok, mas a nuance, isso aqui, aquilo ali, se é direita, esquerda, se é dor anterior, posterior, se é... E essa construção do raciocínio clínico dá uma segurança para a gente, porque se sai um pouquinho daquilo que está na apostila, a gente não se desespera. Não, calma, porque eu estou na linha, é por aqui, é por ali, mas confia e vai. E não fica muito naquele 1 mais 1 igual a 2. Isso não existe para nós. Sinto muito. Às vezes eu pego um pouco no pé, né? Mas porque a ideia é raciocinar, né? A ideia é essa, porque nem sempre a gente vai ter uma pessoa ali do lado para contar como é que funcionam as situações. Nem sempre vai ter ali na hora do atendimento um outro profissional para te ajudar. Então, esse raciocínio é importante. E eu levei muito puxão de orelha, né? Muito puxão de orelha dos meus professores, e por isso que eu quero auxiliar a ter essa forma de olhar para conseguir ajudar o paciente. Então, vê que funciona, né? Tu vê que funciona. Tem colegas aqui no grupo que eles vão concordar comigo. Às vezes a gente quer uma resposta rápida, né? E qual é a causa lá da gastrite? É aquela coisa, postei e saí correndo, porque eu odeio esse tipo de pergunta. Daí ele devolve. Tá, mas para que serve aquela gastrite? Obriga a gente a pensar. Não desistam, é assim mesmo. Mas daí a minha dúvida, isso é bom ou ruim? É bom. Ah, bom. É bom porque a gente se obriga a pensar, mas o se obriga a pensar vai se tornando um hábito. Eu digo, não, deixa de ser preguiçosa, vamos, raciocina. E aí começa a fluir. Eu já estou numa fase assim, ó, que eu não preciso revisar antes de atender. Dependendo do caso, né? E aí a pessoa vem, daí eu digo, não, mas eu me lembro, daí vou anotando, faço uma flecha lá, me lembro daquela aula lá, o relato de caso da colega. É muito bom, muito bom. Que bom. E aí, falando de ombro, né? Quando a gente vai pensar num paciente que chega com dor no ombro, me ajude aí, pessoal, o que vocês pensam aí, quem está assistindo a live também, para nos ajudar a construir aí essas informações, né? O que a gente pensaria de perguntar para o paciente, né? Geralmente ele chega com dor, a gente precisa saber o que tem a ver essa dor, né? Então, se a dor é no ombro direito, ombro esquerdo, a gente vai ter que pensar algumas coisas para construir o raciocínio. Porque não basta o paciente chegar assim, eu tenho dor no ombro. E aí não diz nada, né? Não me auxiliou em nada esse processo. Então, o que você pensa geralmente, Aline? O que você faz inicialmente? Bom, daí, primeiro, qual é o movimento que te dói? Muito bom. É dor no ombro. Tá, mas dói levantar? Dói. O geral assim é bom, né? Dói aqui, ó. Esse lugar aqui. Caminha, às vezes vem pra cá. Onde? Qual é o movimento? Dói, eu não consigo lavar o cabelo. Não. Quando eu vou coçar as costas, fechar o sutiã lá atrás, não vai. Puxar a calça para cima. Tem que saber, tem que ter um movimento. E aí a gente... para que serve? Aquele músculo que faz aquele movimento, né? É extensão? É flexão? É rotação interna, externa? Enfim. E aí, quanto tempo faz? A gente sabe que dores que aparecem no sistema músculo-esquelético, a maioria das dores vem na fase pós-estresse. É quando o organismo relaxou de um problema. Então, não adianta eu perguntar para ele o que você está vivendo agora? Você está estressado agora? Porque está te doendo agora? Não, porque eu aprendi lá nas leis biológicas
que esse tipo de dor aparece depois. Então, eu pergunto, o que é que você vivia antes de começar, logo antes de começar a sua dor? Ou que problema você resolveu, você relaxou, que situação melhorou na sua vida em relação ao ombro quando começou a doer? Ah, tá, aquela época eu vivia isso, daí a pessoa começa a fazer sentido. Porque se ela ficar procurando agora, mas agora tá tudo bem, mas e agora toda noite eu durmo e essa dor, mas agora eu tô bem, agora eu não tô estressada. Por isso que tem que ter as bases das leis biológicas para conseguir atender. Agora que eu entrei de férias, né? Agora que eu aposentei. Agora que eu aposentei, é final de semana, é sempre no final de semana que me dói. Agora que eu não faço nada, que eu poderia descansar, é aí que me dói. É de noite que eu tô dormindo eu não faço nada. Por que me dói de noite? Porque faz parte do período de pós-estresse, é o período, eu digo assim, ó, que é de dia, geralmente o corpo trabalha para fora. Trabalha, né? Faz o que tem que fazer. É o estresse necessário para a gente agir, para a gente, né, resolver as coisas. De noite, tem que economizar energia fora para o corpo trabalhar para dentro. Uhum. A dor, a inflamação, faz parte. Não é gostosinho, mas é biológico. Perfeito, perfeito. E aí entra, como você falou, né? A gente precisa entender esse processo para saber também. A dor foi momentânea ali, né? Então, faz 2 dias que eu tô com essa dor. Faz 3 dias que eu tô com essa dor. Mas, geralmente, um paciente, quando vai no consultório, ele não vem com uma dor faz 2 dias, faz 3 dias. Às vezes faz 2 meses que vem e vai. Faz 1 ano que vai e vem essa dor e não sai do lugar. Então, quando a gente tem um paciente que tem uma dor que vai e volta durante um prazo de tempo, significa assim que ele relaxou lá quando o sintoma começou e volta agora a dor. Por quê? Porque ele está revivendo a situação. Então ele entra e sai do conflito constantemente. Então ele está entrando na fase do estresse, sai da fase do estresse, entra na fase do estresse, sai da fase do estresse. Então alguma coisa ainda está acontecendo. Então quando o paciente chega com uma situação crônica, né, uma tendinite crônica, por exemplo, a gente sabe que ainda há algo pendente. Né? Então a gente vai perguntar o que tu relaxou lá atrás, mas que talvez ainda reviva em alguns momentos a situação. Então a gente tem que pensar. A Aline falou perfeito esse contexto de que a dor começa quando relaxa. Então a gente tem que pensar nessa pergunta para o paciente. E aí nós vamos ter que pensar que talvez esse estresse ainda esteja pendente de alguma forma, seja real ou seja de forma imaginária, porque às vezes as pessoas imaginam o problema e o problema não está acontecendo. Eu tenho medo do problema, mas o problema não está acontecendo. Aí a gente tem os gatilhos, né, Ivan? Que o nosso inconsciente, ele guarda tudo. É como se ele tirasse uma foto do momento do estresse, do DHS, que a gente chama, né, do choque emocional. Então, a posição, às vezes a hora do dia, a época do ano, se está quente, se está calor, alguma hora, espaço, lugar que tu vai, enfim, tudo. O cérebro guarda tudo. Então, isso que o Ivan estava falando. Por prevenção, se aquilo não for totalmente resolvido, pode ser que, provavelmente, o problema não está se repetindo, mas o seu inconsciente, por defesa, ele dispara um alerta para dizer, de novo, vai acontecer de novo, é a mesma situação, é a mesma pessoa, é o mesmo gesto. Por exemplo, no caso do ombro, que é o caso da minha paciente, que eu vou contar depois, e aí começa todo o processo de novo. Então, é preciso, sim, identificar lá atrás para desprogramar todos esses gatilhos. Quanto mais na origem a gente vai, melhor o resultado. E por isso que os resultados vêm mais rápido e os efeitos duradouros. E é interessante
esse contexto que você falou da posição, né, que é o braço estava no momento do conflito, porque às vezes as pessoas têm conflitos reais. O que é um conflito real? É o movimento que eu faço diariamente com o braço. Então, às vezes, profissionalmente, ou num hobby que a pessoa tem, ou uma atitude que a pessoa toma em atividades da vida diária, que fazem com que aquele movimento é incômodo ou frustrante. Eu não queria mais fazer aquele movimento, eu queria trabalhar mais com aquilo que eu trabalho. Ou eu me frustrei com relação a uma ação que eu tive no trabalho com relação ao movimento desse ombro. E aí isso tende a gerar a disfunção. E aí a gente entra nas palavras-chave relacionadas ao tendão. Né? Respondendo, não estamos no YouTube ao mesmo tempo, tá? É só no Instagram hoje. Então, nesse sentido, quando nós estamos automaticamente agindo de alguma forma com relação à parte musculoesquelética, os conflitos relacionados à parte musculoesquelética têm algumas palavras-chave. As palavras-chave são incapacidade, impotência e autodesvalorização. Então, eu me sinto incapaz de realizar aquele movimento, ou me sinto impotente porque eu não tenho potência para realizar aquele movimento, ou eu me desvalorizo com relação ao movimento que eu fiz, que não é correto, ou agradável, ou certo aquele movimento. Mas nesse sentido do tendão, o tendão promove também uma tensão sobre a região. Então, ele tensiona para que o movimento muscular seja adequado, perfeito. E essa tensão é uma palavra-chave do tendão. Por isso que difere do ligamento, difere do músculo da fragilidade. E aí, quando nós falamos do tendão, nós temos essa tensão sobre o movimento. Então, eu estava tenso sobre aquele movimento que eu faço. Por quê? Porque é uma pressão do meu chefe. Porque uma pressão no jogo de vôlei de eu dar o saque preciso para não perder o jogo. Eu tenho uma tensão específica sobre, sei lá, o lançamento de dardo, né, na Olimpíada ou nos Jogos, e aí eu estava sob tensão sobre aquele movimento. Eu estou em tensão sobre aquele movimento no trabalho, que às vezes eu tenho um trabalho repetitivo e eu estou sempre sob tensão de fazer o movimento adequado para que ninguém me critique. Então, estar sob tensão sobre aquele movimento tende a representar um padrão conflitivo de ombro. Quando nós falamos do conflito real, a gente vai falar sobre o que realmente o paciente faz, que é a atividade, o hobby, que ele usa aquele ombro. Mas nem sempre é real, né? Não, nem sempre. Tem também um significado simbólico em relação ao ombro. E aí a gente pensa, o que faz um ombro? Quando a gente usa assim, chora que não, deita aqui no ombrinho e chora, né? É um ditado popular, mas o que é isso? É dar apoio, é dar suporte, é abraçar, acolher, é trazer para mim. Então, isso é muito comum, tá? Vamos dizer que é a grande maioria na minha prática. É sentir-se incapaz, impotente, autodesvalorizado, de não conseguir dar esse suporte, essa proteção. E aí a gente tem a questão do teste do aplauso, né, Ivan? Que é para ver a lateralidade cerebral, que não é da escrita. E aí isso determina com quem é o conflito que a gente já vai pesquisando, né? Então, como eu bato palma, a minha mão mais ativa é a direita. É Instagram, a tela... É invertido. É invertido, né? Então, minha mão direita é a mais ativa. Pessoas como eu, o meu lado direito, a gente procura conflitos com parceiros. Parceiros é marido, sócios, colegas, irmãos, amigos. E o meu lado esquerdo, então, seria mãe ou filhos. Isso já dá uma baita diretriz, assim. Então, eu já economizo um tempão na sessão, Tá, mas então, aí a pessoa começa, não, volta para cá, porque é teu ombro esquerdo que está doendo, então vamos falar sobre isso. E, às vezes, a pessoa tem dificuldade de assumir, reconhecer certas emoções, por questões culturais, por questões, enfim. E aí a gente tem que ser fiel
ao nosso raciocínio, né? Não, mas com jeitinho, tudo bem, talvez não seja seu momento de falar, mas aí a gente vai comendo pelas beiradas. Chega uma hora que, para funcionar, o paciente tem que reconhecer aquela emoção. Tem que, não é expor a palavra, mas, enfim, tem que entrar em contato com aquele, com esse sentimento, para daí ele conseguir liberar. E aí o organismo vai entrar no processo de regulação, volta ao equilíbrio, homeostase, que é um potencial que todo mundo tem. E uma coisa interessante que você falou é que às vezes as pessoas estão tão no racional que elas acreditam que o racional está comandando as emoções dela. Porque às vezes eu atendo pacientes, por exemplo, que falam assim: não, eu não me meto na história dos meus filhos. Não, eu não quero. Não, eu sei que eu tenho que deixar eles livres para voar, para seguir o caminho deles, para tomar a direção deles, né? Hoje eu atendi um paciente nesse contexto, né? Na verdade, a gente atende frequentemente, né? Então, às vezes, a mãe quer sim deixar o filho voar. A mãe quer racionalmente dar liberdade para seguir o caminho. O pai quer realmente que o filho voe, a filha voe para a vida e seja feliz. Mas lá, ai, mas eu não quero que sofra. Ai, mas se tiver sob o meu olhar, eu sei que tá bem. Ai, porque se eu conseguir colocar debaixo das asas aqui, não vai sofrer com homem nenhum. Ou não vai sofrer com a vida, sei lá. Porque há um histórico anterior, muitas vezes, de mães que talvez sofreram com filhos que tiveram que sair, tiveram que se afastar. Hoje eu atendi uma paciente que a filha dela está para casar e ela começou a achar desculpas que o futuro marido não é uma boa pessoa para que ela tivesse que ficar. Porque a mãe, ela teve um filho antes, no primeiro casamento, e aí o marido morreu e a mãe teve que deixar o filho com a mãe dela para cuidar. Então, a avó cuidava do neto, enquanto a mãe ia trabalhar, porque ela não tinha mais o suporte do marido. E aí, essa filha que veio do segundo casamento, ela traz essa referência inconsciente de que há um perigo que o marido não dê suporte e as filhas saem de casa. Então, eu quero todo mundo junto, todo mundo aqui, porque se todo mundo está aqui, todo mundo está bem. Então, eu quero aproximar. E como a Aline falou perfeitamente, a região anterior do braço, os tendões anteriores, eles têm a função de aproximar o braço para o corpo, para o tronco. Então, eu aproximo do tronco ou eu trago para frente numa adução horizontal para que eu possa agarrar, segurar. Então é simbólico, né? Eu não estou agarrando e segurando o filho, mas eu queria segurar meus filhos. Eu queria que eles estivessem próximos de mim. Eu queria, daí como a Aline falou, se a mulher é destra, o lado esquerdo, então o ombro esquerdo estaria fragilizado. Então, não, porque meu marido não sei o quê. Ombro esquerdo. Né? Foca no ombro esquerdo, que é mãe ou filhos. Né? Então, se o ombro direito tivesse fragilizado, aí a gente pensaria numa outra possibilidade. Mas, às vezes, como está ali no ombro esquerdo, foca naquilo e tu vai encontrar alguma nuance ali de fragilidade. Tem alguma... Se é os dois, tem conflito com os dois. Não é o mesmo conflito. E aí tem a diferença, às vezes, de ser anterior, na parte anterior. Então, eu estou sob tensão porque eu não consigo proteger e colocar alguém próximo de mim. Sim. Agora, se é um tendão posterior, tem outras nuances. Né? Aí a gente não está se sentindo capaz, eficiente de afastar. É como se eu quisesse empurrar. Esse gesto posterior, tipo, sai para lá, né? Empurra, para trás. Afastar. Pode ser uma presença tóxica que eu não consigo empurrar, que eu não consigo me afastar por N questões. Pode ser um relacionamento abusivo que eu não consigo... Enfim, anterior é aproximar e posterior é afastar.
É biológico, é o movimento do membro que justifica a emoção, o sentimento envolvido. A gente não adivinha nada, a gente só lê o que o corpo está nos dizendo, né? A gente escuta, vê, interpreta e pronto. E o corpo diz tudo, né? O corpo diz tudo. Então, aquela pessoa que está nesse processo de querer afastar o braço do ombro, vou colocar mais baixo. Eu quero afastar meu ombro, né? O braço eu estou afastando do corpo. Então, se eu quero afastar alguém de perto de mim. Então, ela tem essa função. Então, não é saco, sai. Aquele colega de trabalho, sabe? Chato. Sai pra lá. Mas, às vezes eu quero afastar. Ou quem está do lado da cama, né? Alguns pacientes querem afastar ali, sabe? Vai para o outro lado da cama. Como se eu quisesse afastar alguma pessoa que às vezes não quero que se aproxime tanto de mim. Não quero que chegue tão perto. Mas também podemos ter a relação de que eu quero afastar os dois. Porque às vezes eu posso querer afastar duas pessoas, uma de perto da outra. Porque às vezes o pai e a mãe brigam, meu irmão e minha mãe. Então eu tenho o esposo e filhos. Então é como se quisesse, às vezes, apaziguar, mas não pode. Então eu estou sob tensão, numa sensação de impotência, em poder afastar duas pessoas de próximo entre elas, para que elas não briguem, para que elas não entrem em discórdia, para que não tenha confusão, para que não tenha desentendimentos. Né? Então acaba ficando num processo de alerta ali, sob tensão, sobre uma situação, às vezes, que é desagradável ali naquele momento. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Dá um feedback aí pra gente saber se essas informações ajudam de alguma maneira, tá dando para compreender, e coloca dúvida aí se vocês tiverem alguma dúvida. E aí, Eline, conta um pouquinho do exemplo do teu paciente, da tua paciente. Eu tenho uma que é um caso real, é um caso de conflito real, que é uma ex-jogadora de vôlei. Ela veio para mim para o Pilates. Ela tinha uma dorzinha aqui, assim, atrás. Mas uma dorzinha, assim, não era incapacitante, tanto que ela continuava jogando vôlei, assim, por hobby, mas ela incomodava. E aí, um dia ela disse assim, tá, mas me mostra qual é o movimento que te dói. Me dói, por exemplo, quando eu pego o secador para secar o cabelo, assim, quando eu fico assim. E eu olhei para ela e disse, alguma vez tu sacou mal? Né? Alguma vez? E ela me disse, Aline, numa decisão de campeonato, eu errei um saque. Mas assim, ó, ridículo, não chegou na metade da quadra. E a gente perdeu o campeonato. Aí, né, tu vê, ela não veio para mim para isso, mas, Ivan, depois que a gente começa, né, a gente não consegue, é mais forte que a gente. A gente olha, sabe aquele ditado, quem vê nunca mais consegue desver? Uhum. E aí eu disse, olha, se tu aceita a minha abordagem, vamos falar sobre isso e tal, e deita aí, vamos... E foi o que a gente fez. Aí ela me contou que ela era jogadora de vôlei, assim, profissional, na juventude dela. E ela disse, Aline, com 14, 15 anos, eu tinha a altura que eu tenho hoje. E depois eu estacionei. Então, eu era novinha, eu era promessa de vôlei, eu era a melhor do time. Uhum. Quando o meu treinador viu que eu estacionei e que as outras dos times foram passando de mim, ele me chamou de canto e disse, fulana, o vôlei, a gente está percebendo que o vôlei não é para você. Você parou de crescer, você não... Logo antes desse jogo, dessa decisão. Entendi. E aí ela, o inconsciente, né? Bom, se tu não vai para frente, então vou dar um jeito de tu fazer alguma coisa, porque tu encerrou a carreira mesmo, né? Então, vai lá, erra um saque. E ela, isso com 16 anos, ela veio para mim com 36. Então, 20 anos com aquela dorzinha
chata, incômoda, que ela não resolvia com nada. Ela já tinha feito fisioterapia convencional, já tinha feito osteopatia, já tinha feito pilates em outros lugares, comigo mesmo. E aí... E aí, deixa eu só falar, fizeram a pergunta assim, mas isso pode levar tempo, então, para corrigir? Fizeram a pergunta ali, se quando a gente está trabalhando com a origem emocional dos sintomas nessas dores, daí leva tempo para corrigir? Por exemplo? Não, foi uma sessão. Foi uma sessão. Aí a gente entrou no movimento, né, de acolher aquela jovem que tinha errado o saque, que a frustração não era mais dela, que era daquela jovem lá dos 16 anos. Ela ressignificou aquela emoção, ela entendeu que... Eu cheguei a falar para ela que se ela não tivesse errado aquela saque, se ela não tivesse parado de crescer, ela não seria a médica que ela é hoje. No fim, agradeço, são coisas que acontecem na vida da gente. E a dor, às vezes, a gente percebe que as pessoas ficam presas no passado, né, Ivan? Remói, fica lá e lá e lá. Mas se fosse diferente, se tivesse acontecido diferente, aquilo, aquele outro. Passado a gente não muda, mas a gente tem que entender, sair de lá e seguir. E aquela dorzinha dela estava ali mostrando que ela tinha uma pendência não resolvida. Simples. Simples. Simples, né? Simples. Ela fez isso, ela fez uma carta terapêutica depois da sessão. E aí demorou uma semana para ela voltar na outra sessão do Pilates. E ela disse, Aline, eu tive uma dor no final de semana, depois, e aí eu expliquei. Lembra que eu expliquei que a dor pode aumentar no pós-estresse? Então, a gente conversou sobre isso, a gente tratou, você ressignificou a emoção, teve um pico de dor que eu te alertei que poderia dar, e depois sumiu. Isso já faz mais de ano que ela passou por mim. Então foi efetivo, né? Digamos não, assim, foi efetivo. Procurou mais? Não. E o Pilates, ela continuou um tempo ainda. Não, ela interrompeu porque ela trocou de cidade. Ah, bom, daí teve um detalhe a mais. Sim. Perfeito, perfeito. Pode falar, tu ia falar alguma coisa? Então, essa base... Sim. Eu queria falar também do outro caso. Esse é o caso de um movimento real, né? Foi realmente um movimento ali, a da dorzinha dela, que era de um saque que ela errou, por uma frustração que ela sofreu na época, né? 20 anos depois ela conseguiu. O outro caso é do conflito simbólico, então, de uma senhora que ela teve, a filha faleceu e ela assumiu 3 netos. Só que foi na verdade, a filha foi assassinada, né? Então, foi todo um estresse, um conflito ali, e ela tinha medo que alguém levasse os netos dela. Sempre intenção, né? Ela tinha medo que a família do pai viessem buscar os netos, enfim, ela ficou muito tempo mais ou menos uns 4 anos. E ela disse que a dor dela veio para valer, assim, que ela foi para o médico cogitou cirurgia e tudo mais, há 6 meses. Aí eu disse, tá, mas então, há 6 meses o que aconteceu? Saiu a guarda definitiva para mim. Aí ela foi e disse, né? Poxa, agora a lei está do meu lado. Agora eu não preciso mais me preocupar que alguém tire meus netos de mim. Agora eu vou conseguir segurar eles para mim, porque eu tenho a lei do meu lado. Aí veio a dor. Também, 2 sessões, ela me deu tchau. Que ótimo. Uma pessoa que estava indo para cirurgia, tá? Uma pessoa que estava difícil. Assim. Nossa, foi um caso que me tocou muito, assim. Eu tive que trabalhar o luto da filha com ela. Sim. Né? Tivemos que e não trabalhar foi, também. Não é qualquer morte, né? É um assassinato, né? E a filha. Então, é esse contexto que não seria natural, né? Geralmente o natural é que os pais faleçam depois dos filhos. E aí, o filho, de uma forma como foi,
Não é uma coisa simples, né, de ser trabalhada. E eu me lembro que, assim, ó, uma senhora, moradora do interior, e eu pensei, eu estava mais no início, assim, e eu pensei, ai, será que eu vou conseguir? Será que ela vai aderir? Será que ela vai entender o que eu estou falando? Será que, né? Mas aí, como a gente escuta um chamado, assim, né? Vai, Aline, tenta porque é o teu melhor, tenta porque tu pode ajudar muito, muito mais rápido essa mulher, essa senhora, a sair dessa dor. E aí ela fez tudo o que eu pedi, ela fez carta, ela fez luta, enfim. E aí reagiu maravilhosamente bem, para minha surpresa, eu confesso. E ela é meu modelinho, assim, que eu uso de exemplo muitas vezes, porque até eu me surpreendi. Eu disse, olha o poder, o alcance desse tratamento, dessa abordagem, e é isso que a gente vem fazendo, né, Ivan? Divulga, fala, né, ensina mais pessoas a trabalhar com isso. Quanto mais gente falando essa língua, menos dor, mais saúde integrativa, um mundo melhor, mais harmonioso. E me conta aí, se você fizesse a fisioterapia nessas pacientes, quantas sessões tu acha que ia durar? Né? 10, 20, 30, não sei. Eu confesso assim, ó, eu sou formada há quase 20 anos, né? Eu já estava numa fase da minha carreira, assim, que eu já estava cansando. Cansando porque, poxa, eu fazia, e as pessoas iam e voltavam. E eu disse, mas... Aí quando eu entendi que, peraí, tem alguma coisa, tem um programinha rodando aqui que não deixa parar. Então vamos atuar diretamente na fonte, na raiz, aí a gente consegue. É possível, gente, não é... Eu tinha um ditado, eu dizia, tudo que parece milagroso eu desconfio. Mas agora eu tive que morder a língua. Porque é só vivendo na prática, né? Para saber. Às vezes a gente tem falado bastante dentro do curso Origem, né? Principalmente dos grupos do Mastermind, que a gente precisa desconstruir para construir. Só que se a gente tem crenças que são já presas dentro da gente, crenças negativas, sabotadoras, que colocam a informação ali que não, só pode ser assim, ou só pode ser assado, a gente ia construir um olhar e a gente fica fechado, que nem aquele tampão assim, de cavalo, que eu só olho para frente, né, para direcionar o cavalo só para aquela direção. E aí, quando a gente consegue desconstruir isso, a gente consegue ver, como você falou, consigo ver e não consigo mais desver aquilo que eu vi. Eu consigo ver algo além daquilo que eu olhava anteriormente. E aí, quando a gente tem essa possibilidade de olhar além, a gente vê que tem infinitas possibilidades que a gente não via como possibilidade. Eu tendo sempre a falar, né, aquele processo. Quando eu saí de fisioterapeuta, a professora minha de faculdade, lá no último ano, no estágio de ortopedia, ela falava assim, se acostume a atender 2 pacientes por hora do SUS, porque o resto da tua vida tu vai atender assim, no mínimo 2. No estágio que eu fazia na época da faculdade, que eu ia ver uma clínica, atendia uns 6, 7 pacientes por hora. Por hora não, meia hora. Uhum. E aí, não é uma realidade que eu quero, né? Então, mas eu só conseguia ver aquilo porque é só aquilo que me mostraram. Daí eu fui para pós-graduação e falaram, não, tu atende um por horário e você pode cobrar um valor melhor, porque você vai ter um resultado melhor, você vai ter mais direcionamento no atendimento e com técnicas melhores. Só que mesmo assim, demorava um tempo para ter o resultado. E aí, quando a gente vai mais na fonte do processo, a gente vê que às vezes parece um passe de mágica. E, de novo, o passe de mágica não é o terapeuta que faz. É o paciente que faz. A Aline ressaltou muito ali, né? As pacientes fizeram a ação. Às vezes o paciente ele quer que o terapeuta resolva por ele. Só que não é o terapeuta que vai resolver. O terapeuta vai guiar. O terapeuta vai direcionar. Ele vai direcionar qual é o conflito, qual é a possibilidade. Porque se eu não tenho conhecimento, o paciente não tem conhecimento. Se ele tivesse conhecimento, ele não precisaria do terapeuta. Né? Nós não tínhamos o conhecimento, até
pouco tempo. Então, depois que a gente começa a entender, daí, então é isso. Então, a partir do momento que eu sei que é isso, eu posso tomar a escolha de mudar isso. Mas enquanto eu não entendo qual é a causa do meu problema, eu continuo vivendo o problema. E daí eu não saio daquela situação. Então, o terapeuta vai guiar o paciente, o cliente, para identificar aquele padrão e agora sim poder tomar uma escolha. Como a Aline falou de novo, de deixar o passado para o passado. Não colocar debaixo do tapete, né? Mas é resolver aquela situação que está pendente. Então, enquanto eu tenho a mágoa, enquanto eu tenho a frustração ainda, enquanto eu me frustro porque eu fiz tudo errado, se eu tivesse sacado direito, se eu tivesse cuidado da minha filha direito, se eu colocar debaixo das asas, esconder meus netos para que ninguém veja, né? Então, enquanto eu carrego aquela informação, eu vou ter um padrão conflitivo permanente ali naquele momento. Até os pacientes teus falando que prova viva do processo também. Olha aí. Então nós falamos conflito real, demos exemplos do conflito real, conflito simbólico, e temos exemplos do conflito simbólico. Por que simbólico, né, pessoal? Porque não é um contexto de que realmente eu estou usando o ombro para aquela atividade. Simbolicamente, eu estou usando o ombro para trazer para perto de mim, como se eu simbolizasse abraçar e tomar no colo, por exemplo, ou simbolizasse afastar alguém de perto de mim para que não chegue perto e me incomode, ou gere uma alteração. Às vezes, essa dor no ombro posterior, dos tendões posteriores, eles podem ser até mesmo de uma agressão. Quando uma pessoa vive uma agressão e ela não pode se defender ou empurrar alguém de perto dela. Porque esses músculos também vão servir, então, do ombro para a escápula, para que eu possa empurrar. Quando a pessoa vai fazer flexão de braço no chão, esses músculos estão empurrando o chão para eu me afastar do chão. Quando eu vou empurrar alguém, eu posso entrar nessa alteração. Mas também uma pessoa pode se culpar porque empurrou alguém e essa pessoa se machucou. Então, uma criança, por exemplo, que empurra um irmão e esse irmão se machuca. Eu empurro uma outra criança, essa criança se machuca. Um pai que empurra o filho, não enche, e daí a criança cai e depois se culpa com aquele ato de movimento involuntário naquele momento, mas quando vi já foi. E aí acaba ativando esses padrões, né? Que entro naquela sobretensão, eu fiz um movimento que me gerou um padrão de frustração. Tá? E às vezes a pessoa entra naquela bagunça interna que eu falo, né? Eu fico sobre tensão interna. O que é a tensão interna que eu digo? É que emocionalmente eu tenho uma vontade de fazer algo e racionalmente eu me proíbo daquela vontade. Então é uma briga interna. Eu quero, mas não devo. Eu quero, mas não posso. Eu quero afastar o esposo, mas não posso porque meus filhos vão sofrer. Eu quero sair desse trabalho, mas não posso porque eu tenho que dar suporte financeiro aos meus. Então a pessoa fica sob tensão durante vários anos. E isso pode caracterizar quando a gente trabalha com algumas síndromes. O que são algumas síndromes? Síndromes são quando há mais de um sintoma ativo ao mesmo tempo na pessoa. E uma dessas síndromes é a fibromialgia. Então, o paciente que tem dores fibromiálgicas, a gente vai olhar essas nuances, né? Cada lugar tem uma conotação diferente. E aí a gente vai encontrar, às vezes, se é no ombro, a gente vai olhar parte anterior, parte posterior. Que lugar do ombro? E aí vai tentar correlacionar com os outros tecidos que estão fragilizados. Nem tudo tem a ver com a mesma coisa. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente coloca a fibromialgia num quadro que todos os sintomas são do mesmo trauma. E não necessariamente todos os sintomas são do mesmo trauma. Às vezes a pessoa está num padrão que o ombro é por causa de uma situação, o quadril é por causa de outra situação, a lombar é por causa de uma outra situação. E aí a gente vai, quando a gente vai estudar a origem emocional dos sintomas, a gente fala das lupas da origem. Né? Na lupa, a primeira lupa que a gente vai olhar é a lupa da avaliação, é buscar perguntar ao paciente ponto por ponto, sintoma por sintoma, desde quando cada sintoma apareceu, para daí conseguir caracterizar melhor esses sintomas.
Tem algo que tu gostaria de contribuir nisso? Ontem eu atendi uma pessoa com fibromialgia. E é bem isso que tu falou. Várias dores, para ter um diagnóstico de fibromialgia, tem que ter várias dores em vários locais do corpo por pelo menos uns 3 meses. Pode ser relacionado com depressão, dificuldade para dormir, cansaço ao acordar, enfim. Tudo isso a pessoa lá relatar. E o que a história dela trouxe? Muitos casos de abuso. Muitos. Não vou contar agora, mas no mínimo uns 6, 7. Em toda a vida dela. Né? E aí, como o Iva falou, não foi sempre do mesmo jeito, não foi sempre do mesmo lugar, não foi sempre na mesma pega, não foi sempre o toque na mesma região do corpo, mas agressões sucessivas, ela se sentir presa numa situação, porque daí o meu músculo, o meu tendão, a minha articulação não conseguiu se mexer para eu me livrar, para eu sair correndo, para eu, enfim, me defender, né? E é óbvio que quanto maior o sintoma, indica para nós que a intensidade do estresse, do conflito também foi grande. Então, ninguém tem fibromialgia à toa, ninguém tem uma tendinite única, exclusiva, pequenininha, de 1 mês à toa. Isso aqui é um conflito, localizadinho, bonitinho, vamos tratar isso aqui. Uma fibromialgia é um quadro muito maior. Quanto antes tratar, melhor. Mas mesmo esta, que para a medicina convencional é difícil, trabalhoso e custoso para o paciente, medicação, toda tratamentos complementares que tem que ter, psicólogo, psiquiatra, enfim. É possível, até nesses casos, bons resultados. Sim. Porque vai lá na origem. Na verdade, excelentes resultados. Eu tive vários pacientes que deixaram de ter as dores e saíram de um diagnóstico. Exatamente. Porque às vezes a gente acaba acreditando que a síndrome ela vai ser para o resto da vida. Só que quando a gente começa a encontrar a causa do problema, não precisa ser para o resto da vida. A gente pode modificar aquele padrão de interpretação e sair daquela alteração. Né? É possível, desde que a gente saiba o porquê. Mas enquanto a gente não entende o porquê, a pessoa às vezes a gente auxilia, a gente mascara um pouco o sintoma, a gente tenta trabalhar o sintoma, mas a causa continua lá. E quanto mais específico a gente mais rápido o resultado, como a Aline fez, né? Quanto mais específico eu era no contexto do conflito, menos sessões eu preciso. Ah, mas daí, Aline, ao invés de você atender 10 sessões do paciente para ganhar dinheiro em 10 sessões, você quis atender em uma? Onde já se viu uma coisa dessa? Ah, não, eu quero mais que saiam dizendo que eu resolvo logo. Eu não, né? Que eu ajudo. Mas é um erro de interpretação, né? Porque a partir do momento que você dá um resultado efetivo, as pessoas vão indicar quem? Você ou a outra pessoa que não deu o resultado efetivo? Vai sendo cada vez mais indicado você, para que você possa ter um resultado, porque as outras pessoas querem resultado. Exato. Eu não vou indicar para alguém que não dá resultado, eu vou indicar para alguém que possa promover resultado. Então, sai lá, a agenda está mais cheia ainda, porque daquela pessoa que melhorou, manda para o pai, a mãe, o irmão, não sei o que, daqui a pouco tem 5 pacientes só daquela pessoa que indicou. E daí cada um daqueles mais 5, cada um daqueles mais 5. Daí vai multiplicando. Tanto é que hoje a minha agenda tem 8 meses de lista de espera. Porque entra num padrão de que quanto mais resultados a gente dá, mais pessoas vão entrar na melhora e por consequência, a agenda vai enchendo também, né? O resultado vai sendo cada vez melhor, porque tu tem mais experiência, quanto mais experiência, mais resultado, quanto mais resultado, multiplica-se. E as pessoas vão tender a voltar, né? Quando tem um outro sintoma, entender, eu vou lá naquela pessoa que resolveu. Exato. E como é bonito a gente devolver o poder da saúde para a pessoa, né? Sim. Porque quando ela aprende isso, ela não precisa sair correndo para o médico por qualquer coisa. Ela sabe, não, peraí, aquela vez, né, a Aline me explicou, né, o Ivan falou, tá, pode ser isso, pode ser aquilo. Às vezes, só a tomada de consciência já ajuda. Às vezes.
né? Se é uma coisa mais leve, se é uma coisa mais tranquila. Tem pessoas que têm uma sensibilidade, se conseguir ler um negócio, talvez já caia a ficha e já se resolve, né? Mas o ideal é, vem, aprende, das próximas situações tu já vai lidar diferente, tu já vai ter um outro olhar. Não, peraí, se aquela dor no ombro, ela me disse que é por causa disso, disso, daquilo, é o colega lá, não sei o quê, a próxima vez que aquele colega, que eu sentir algo com aquele colega, eu vou me posicionar diferente, porque eu não quero aquela dor de novo. Uhum. Aí a pessoa aprende, e aí o resultado é duradouro, né? Sim, sim. Porque, realmente, como você falou, eu já tive vários pacientes que chegaram lá, depois de um tempo, falam para mim, eu lembrei de você esses dias. Eu estava com dor, e daí eu pensei, o Ivan falou que era isso, e daí a dor sumia. Tá? E aí eles ficam felizes, porque daí autonomia. Eu tenho uma autonomia para agora me entender. Né? Se você não se entende, vai lá no Ivan, vai lá na Aline, que ela vai te ajudar a você entender. Né? Então, vai trazer essa melhora, esse processo, essa evolução. E foi esse o meu objetivo quando foi fazer lives e vídeos ao vivo, né? Vídeos online, para que os pacientes pudessem compreender também, né? O ensinar faz com que eu consiga ter uma pedagogia, né? Eu tenho um conhecimento pedagógico sobre a informação, e esse conhecimento pedagógico dá poder ao paciente, para que ele não fique dependente, né? E esse é o nosso objetivo. A gente não trata a criança, né? Trata o adulto que é agora livre para tomar suas escolhas. Só que se a gente atende o adulto como a criança que precisa voltar para o papai e para a mamãe, né? Para cuidar dele, ele acaba perdendo a autonomia e a liberdade de ser feliz, né? E transmitir um mundo mais leve, harmonioso e feliz, que é o nosso objetivo sempre. Obrigado, Aline, de coração, por toda a tua fala aí, teu compartilhamento, tua disponibilidade de estar aqui comigo, compartilhando teus conhecimentos. Fico feliz de a gente estar junto novamente. E passa aí para o pessoal, onde que o pessoal pode te encontrar, qual é o Instagram, como que eles podem te procurar, às vezes, para fazer atendimento contigo. Eu atendo online, tá? E meu Instagram está ali em cima, tem uma setinha ali debaixo do título, e vou ali, clica ali e já bota para seguir. Eu sou, Ivan, uma profissional muito realizada hoje, graças às 5 leis biológicas, a você, ao acompanhamento que você dá como prof, como colega. O Ivan é um colega. O Ivan não é superior, o Ivan é incrível. Se alguém tem alguma dúvida, está procurando algum curso de lei biológica para fazer, fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde, se quiser lidar com pacientes e dar atenção à saúde integral, é o caminho. Só gratidão. Obrigada, Ivan. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo merchan aí. Valeu, obrigado de coração. É verdade. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado, que as informações tenham ajudado a esclarecer algumas dúvidas. E o canal do Telegram aí, para o pessoal que está no mini curso Terapeuta da Origem, está aberto lá para dúvidas, perguntas. Eu vou respondendo lá no grupo da comunidade Origens. E também vai ficar embaixo aqui do vídeo, para quem quiser aí fazer dúvidas, perguntas. E debaixo do vídeo no Instagram vai ficar o link do Instagram da Aline. Então, quem quiser, clica no link embaixo aqui do Instagram, que vai poder também saber onde pode procurar a Aline para saber mais e mais informações desse conteúdo. Amanhã tem live também, 7 horas da manhã. A gente vai falar do terapeuta que tem dificuldade em finalizar projetos, finalizar as coisas e quais são as nuances de possibilidades que pode desencadear isso. Um grande abraço a todos, um beijão aí e até a próxima. Tchau! Tchau!